Fala galera, aqui é o Toré. Galera, eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Vou estar mostrando aqui um time que eu montei e vou estar explicando um pouco, né, sobre as mecânicas desse time, o motivo aqui da escolha dos exes, né? Porque eu fiz algumas essas alterações aqui no meu time. Então vamos aqui dar uma olhada aqui nos exes. Primeiro eu vou mostrar o time que eu estava usando antes, ultimamente eu estava usando essa planta aqui, que é uma planta padrão. É uma planta já conhecida, né? Uma planta com roubo, o Aquastock, Cactus e o Hotbutt. É uma planta que tem uma capacidade defensiva razoável e tem uma capacidade ofensiva também muito boa. E é uma planta que não tem muito o que dizer, né? Ela já é comprovada aí a qualidade dela, é usada aí há muito tempo. E ela cumpre bem o papel dela, né? Ela consegue fazer o controle de energia aqui com o roubo, né? Faz uma pressão ali no oponente, para ele não juntar energia. Contra times de peixe, ela faz muita pressão aqui também, né? Do Aquastock. Ela tem o Disable aqui de boca e tem o Cactus para dar muito dano. Aí o Cactus foi bufado, né? Então dá muito dano. É uma planta ótima, mas ultimamente, como a gente não estava tendo muitos times de peixe, eu estava sentindo que o Aquastock não estava tão útil. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu troquei essa planta por uma outra que tem o Bonesail nas costas. Porque o Bonesail aqui vai ser uma carta mais útil, né? Ele vai ter uma Combat carta e ele tem um dano maior, né? Porque o Aquastock, ele só tem 60 de dano. Ele tem os mesmos 80 de defesa do Bonesail, né? Mas aqui o Bonesail vai dar um pouquinho mais de dano e ainda tem um efeito mais útil, né? Porque o Aquastock só é útil contra times de água. E isso se eu acertar o Predict ainda, né? Já o Bonesail aqui, sempre que meu shield quebrar, vai me comprar uma carta, né? Então não tem tanto Predict e é uma carta que tem um status, né, muito balanceado, né? 80 de dano, 80 de defesa, então ela aumenta aqui a minha defesa. Na boca eu coloquei o Zig-Zag, porque o Sirius é uma carta que assim, eu até gosto de usar, mas ela é uma carta que eu sempre digo que ela é muito duvidosa, né? É difícil a gente dizer se o Sirius é uma carta boa ou uma carta ruim, porque é uma carta que depende muito ali de predict, às vezes depende, né, de você saber o time para usar ela, e que na maioria das vezes você acaba não efetuando o roubo ali, né? Quando você faz o roubo é muito bom, não só por ganhar energia, mas principalmente por tirar a energia do oponente. Mas não é sempre que você consegue efetuar ele, aí você bate uma carta de 30 de dano e 30 de escudo. É uma coisa que sim, né? É duvidoso a efetividade dessa carta. Então eu preferia aqui estar usando o Zig-Zag. Eu tava usando antes ali o Toughless Bite, que era um backdoor, que até me ajudou muito em algumas faixas do rank, algumas faixas ali onde tinha muito o time de Double Anemone, né? Porque por ela ter o backdoor e ter o Aquastock junto, né, os times ficavam com medo de atacar e me gerar energia, o que me dava chance de comprar a carta e muitas vezes conseguir usar o backdoor e matar o peixe, né? Então ela foi específica ali para essa faixa do rank ali que tinha muito da Boanema, mas depois ela já não estava tão útil. Às vezes contra uns times de veneno que o cara usava o backdoor de fundo, né? O Exit Toughless também na backline, ela tinha utilidade ali que eu conseguia evitar, né? De tomar um backdoor na minha besta ou no meu mech. E mas mesmo assim não tinha, estava sendo tão útil. Então eu preferi colocar o Zig-Zag, que eu acho que é uma boca que é interessante. Ela tem 60 de dano, 60 de defesa, ainda se cura. Quando é super efetiva, ela bate muito forte, ela bate 80, né, num peixe, num pássaro. E ainda vai compor muito bem a defesa. Porque esse X aqui eu também escolhi uma coisa diferente, eu escolhi o Beat para pôr no chifre ao invés do Cactus. Por quê? Porque o Cactus, ele para ativar o efeito dele, para ele ter o dano máximo, você precisa ser o último X a atacar. Eu tendo aqui o Ivory Chomp, essa planta, o mínimo que ela teria de speed seria 32, por ela ter essa carta de réptil, né? Por ela ter o Bonesail.
Então eu não ia estar conseguindo ativar o efeito do cactus enquanto a planta do inimigo estivesse viva. Porque na maioria dos casos a planta do inimigo ia ter 31 de speed, que seria menos, né? Então ela seria o X mais lento. E se ela joga qualquer carta ali, ela já anula o efeito do meu cactus, né? De bater com o dano máximo. E eu sei disso porque quando eu estava usando a planta de Toughless Bite, ela tinha 32 e isso acontecia muito. E era uma coisa que eu já estava até acostumado já a bater o cactus com 130 de dano ao invés de 156, né? Que é o que ele bate numa planta. Então eu já sentia ali que o cactus ficava meio subutilizado, né? Até assim, em casos onde a planta já tinha morrido e eu conseguia bater no mid, ou em casos ali contra time de veneno mesmo, que eles ignoram muito a planta e às vezes eu consigo usar a planta como último X ali no X1, eu conseguia ativar, né, o dano máximo e era muito bom. Só que pensando nisso, eu resolvi falar, já que eu vou bater 130 na maioria das vezes, bater 120 com o beat, mas ter 40 de escudo, talvez seja mais vantajoso, né? Vou perder 10 de dano, mas se for pensar, eu tinha 30 de dano na boca com o Sirius, agora eu tenho 60. E antes eu tinha 60 de dano nas costas com o Aterincan, agora eu tenho 80. E a planta, raramente eu vou usar uma carta só nela, eu vou usar só um cactus ou agora só um beach. Eu sempre vou com um pouco mais alguma carta. E eu aumentei tanto a capacidade de defesa com as outras cartas e ainda compensei a questão do dano, porque agora eu tenho mais dano na boca e mais dano nas costas. Então, se eu mando o beat com o Chomp ou com o zigue-zague, eu vou dar um dano parecido ali, como se eu estivesse mandando antes ali o Cactus com o Sirius, o Cactus com o Ateninken, né, o Aquastock. Então ele compensou um pouco. O dano, as cartas mudaram aqui, mas o dano vai ficar bem equivalente ao que eu já tinha. Porque no início eu estava com um pouco de medo de perder um pouco de capacidade de dano na planta e isso me prejudicar, né? Mas até que eu acho que vai ser compensado aqui. E eu ganhei muito na defesa, né? Porque agora todas as minhas cartas têm defesas altas, né? Então, por exemplo, aqui, se eu mando 2 bits, é 80 de defesa. 2 hot butt são 100. 2 zigue-zague, 120. 2 Ivory Chomp, 160. E elas aqui, uma com a outra também, ó. Se eu mando o beat com hot butt, 90. O beat com o zigue-zague, 100. O beat com o Ivory Chomp, 120. Então, né, todas as combinações aqui sobem muito shield. E a planta ainda se cura. Então, essa planta aqui ficou bem resistente, né, bem tanque. E ainda manteve a capacidade de dano muito parecida com o da outra planta, né, com o dessa planta aqui. Se for calcular mesmo ali na ponta do lápis ali, eu acredito que a diferença seja mínima. Pensando assim, usando as cartas sempre em combo, né? Porque se for comparar só o Cactus e o Beat, claro que o Cactus tem mais dano. Mas, como eu disse, né, a gente raramente vai usar ele sozinho, eu sempre vou usar ele em combo com mais uma carta aqui. A questão ali do dano ficou praticamente a mesma. Então, essa é a planta que eu preferi, né? E preferi ter ela agora com a compra de cartas, né? E com o Beat aqui mais defensivo. E o Beat ainda tem, né, um efeito aqui que ele pode bater mais forte, né, quando quebra o escudo, né? Então, se acontecer do X mais rápido ali do mid ou do backline do oponente atacar primeiro, automaticamente quando eu bater na planta eu já vou bater mais forte, né? Já vou bater o Beat com buff. E o Cactus está bem forte, mas ele tem uma chance de tomar um nerfzinho ali, né? Deles voltarem o dano dele para 110, né? Que ele tá com o dano de 115. Talvez eles abaixem esse dano aqui para 110, porque tá bem OP, né? Um Cactus, né? Tá batendo muito forte. Então, existe essa chance ainda. A outra troca que eu fiz aqui foi o peixe, né? Eu tava usando esse peixe aqui de Ivory Chomp, Risk Fish, Disarme e Tail Slap, que não era o peixe exatamente que eu queria que ele tivesse uma boca mais defensiva, eu queria que ele tivesse o Lan, que tem 110 de ataque, 40 de defesa, ou que ele tivesse o Chomp, também seria interessante, mas eu tava meio com pirraça de usar o Chomp, né?
Por dois motivos. Um, porque o Chomp ele é uma carta que você sempre precisa usar em combo, né? Se você usar o Chomp, ele não é uma carta independente. E outra é que a gente já teve um spoilerzinho da V2 e a gente sabe que o Chomp na V2 não vai ser uma carta muito boa, né? Vai ser uma carta que, por enquanto, parece que é um pouco duvidosa a mecânica dela, né? Porque no V2 parece que o Chomp só vai dar stun quando ele conseguir quebrar o escudo do oponente. Então ele não vai ser uma carta tão versátil quanto é atualmente no V1. Então as opções que eu tinha aqui eram o Lan ou o Piranha, né? Piranha também é interessante, tem 30 de shield, 120 de dano e um efeito ali que pode ser útil também em algum momento. Então, só que quando eu fui comprar, essas opções estavam muito caras, né? Com Lan, com Piranha, com Chomp, estava muito caro e eu acabei pegando com Riskfish, que não é ruim, mas não é o excelente, né? É um peixe muito bom. Eu quis aqui o desarme para poder combar com a minha besta de 45, né? Que eu estava usando uma besta de 45 nesse time, então existiam matchups, né? Certas oponentes que eu precisava de ter um debuff de speed para vencer, porque eu não ia conseguir vencer com os 45 de speed da besta. Então eu precisava desacelerar o oponente para que a minha besta atacasse primeiro. Então esse peixe aqui, ele, apesar de ter uma defesa interessante, ele não era tão defensivo quanto o peixe que eu tô agora. Que eu peguei esse peixe aqui com bump. Esse peixe aqui também não tem a boca ideal, ele também tem o Riskfish, né? A boca ideal é que seriam as mesmas bocas que eu citei para o outro, né? Seria o Lan, o Piranha ou um Chomp. O que eu queria mesmo era o Lan. Nos dois casos, a boca que eu acho que seria ideal era o Lan ou o Piranha. Em primeiro e segundo lugar, o Chomp em terceiro. Mas aqui o Riskfish também vai ficar interessante porque ele tem o Overgrown, né? O Overgrown Keratino, que é esse chifre aqui, o Bump. Que apesar de ter menos escudo do que o Incisor, né? O Incisor tem 40, né? O Overgrown aqui ele tem 30. Ele é muito mais defensivo por causa do efeito dele, né? Que ele tem um efeito aqui que depois que ele é quebrado, cada ação que acontece, sobe, ele aumenta 20 de shield, né? Ele ganha 20 de shield. Então, ele na verdade ele não tem 30. Ele vai ter quanto as ações, né, que acontecerem lhe gerarem. Por exemplo, se ele tomar 4 hits, para cada hit ele vai ter, além dos 30, ele vai ter 20, né? Então ele vai ter 30, mais 20, 50, mais 20, 70, mais 20, 90, mais 20, 110 de shield, né? E aí o que é mais roubado dele é que, por exemplo, se vamos supor que eu estou batalhando contra um cara que ele tá com um pássaro na backline e uma planta no mid. E o Fionte já morreu. E eu também. Eu tô com o meu peixe no mid e o meu mech na backline. O meu Fionte já morreu. Aí ele dá um ataque com o pássaro e com a planta também. O ataque do pássaro dele vai bater no peixe. Se eu tiver usado o Overgrown, para cada hit ali que o pássaro bater, eu vou levantar 20 de shield. E aí, se eu tiver atacado com o meu mech também, para cada ação que meu mech fizer, ele vai levantar mais 20 de shield. E aí, quando a planta do oponente for bater, que ela for bater depois do meu mech, e ela for acertar com o meu peixe vai ter shield. Se eu tiver jogado 4 cartas com o meu mech, ele vai ter 80 de shield, porque ele vai ter levantado 20 de shield para cada ação do mech. Porque o escudo dele já tinha sido quebrado pelo pássaro. Então isso é muito OP. Quando a planta for bater no meu peixe, ele vai ter 80 de shield de novo. Então eu acho isso muito roubado. E por isso eu quis pegar aqui esse Convergão, porque eu sentia que às vezes naquele de desarme faltava um pouquinho de defesa. E que poderia ali ser aquela defesa que ia fazer eu ganhar o jogo. Só que eu não tinha coragem de tirar o desarme do time porque eu usava aquela besta de 45, né? E ela não tinha aceleração, né? Ela não tinha arco. Então eu tinha muito medo de jogar só com a bestinha de 45 ali no final, sem o desarme. Só que aí, por que eu aceitei pegar esse peixe de bump agora? Porque agora eu consegui fazer outra troca, né? Eu troquei essa bestinha que eu estava usando aqui, que é uma bestinha padrão de 45, né? Com Goda, Hair, Hero e Dual Blade. Eu consegui trocar ela por esse mech aqui de 49
com Goda Hero, Rare e ao invés do Dual Blade, o Arcor, né? O Acrobatic, que é uma carta que dá um buff de speed, né? Aumenta a speed do meu X. Então agora, como eu tinha ganho de speed no meu backline, eu não precisava mais ter o debuff de speed no meu midline. Então eu aceitei tirar o Incisor para ter mais defesa agora. E agora eu tenho o Bump, né, que é o Overgrown Keratin aqui, que é muito mais defensivo. Esse X aqui é estúpido, galera, a questão defensiva dele. Ele consegue tancar muito. Para vocês terem ideia, se eu usasse só um Ivory Chomp e um pássaro me batesse 4 cartas, era perigoso se o pássaro tivesse uma carta ali de 150, né, que dá 150 de dano, que pode ser ali uma carta de 130, né? Que geralmente ele pode ser o Kingfisher ou pode ser o Kestrel ou até a peninha, né? Ali da cauda. Ele conseguiria matar o meu peixe. Agora eu usando o Overgrown, ele não mata o peixe. Se eu usar só um Overgrown, o peixe tanca. Por causa da questão do chifre aqui que fica regenerando, né? E acaba sendo maior do que o escudo do Ivory Chomp, do que os 80 do Ivory Chomp. Então esse peixe ele é muito roubado, mas eu tinha medo de usar ele com a besta de 45 e aí fica perdendo muito na speed, né? Só que agora tendo esse mech com arco, né, eu não tenho mais esse medo, porque eu consigo fazer o controle de cartas aqui e guardar o arco para o melhor momento. E agora, vamos falar do mech aqui, né? É um mech de 49, é um X muito bom que estava aí entre os X tops aí da Season 19. Da Season 19 que a gente estava, era 20, 19, né? Porque por causa da skill, principalmente, né? As cartas de besta nesse X aqui estão batendo mais forte do que numa besta, né? O que eu acho que é até um pouco errado. Com certeza isso aqui vai sofrer um nerfzinho, né? Eles vão mexer nesse cálculo da skill aqui do Mac, não vai ficar assim. Mas eu acredito que ele ainda vai ser um X bom, né? Porque pela velocidade que ele tem aqui, e ele vai continuar batendo forte. Pelo menos ele vai bater igual com uma besta ali, eu acredito. Mesmo eles mexendo aqui, recalculando a skill dele aqui. E ele tem a Harry Dagger, né? Então ele tem 49 e ele tem olho e orelha de pássaro, né? Então ele é bem rápido, ele vai atacar primeiro do que outros mech de 49 que não tem o olho e orelha de pássaro, né? Que tem o olho de peixe, por exemplo, ou orelha de peixe. Então ele vai estar sempre ativando aqui, tendo mais chance de ativar a Harry Dagger, ele está comprando cartas, né? Ele tem o Goda, que eu quis manter o Goda, porque eu acho uma carta excelente para se usar na backline. E ele tem o Arcor, né, que apesar de ser uma carta que dá um buff de speed, tem 50 de escudo, é uma carta que eu ficava meio incomodado de usar por causa que reduz muito o dano, né? Pra mim que estava acostumado a usar o Dual Blade, é uma redução de dano considerável. Mas é um X mais estratégico, né? E por causa da skill, ele ainda consegue ter um dano aqui de combo muito interessante, né? Por exemplo, eu perdi aqui no Arcor, né, em relação ao Dual Blade, mas o meu Goda bate mais forte aqui, o meu Harry bate mais forte, o meu Hero bate mais forte, né? Mas eu até já, como eu disse, provavelmente isso não vai ficar assim, tá, galera? Eles vão corrigir isso aí porque tá muito OP aqui essa skill do Mac, principalmente quando ele usa aquelas cartas de multi-hit, né? O Furball, o Twin Tail, né? Que foi até o X aí da Season, né? O X mais forte da Season era o Mac de Furball e Twin Tail. E isso vai ser corrigido, com certeza. Mas mesmo vindo essa correção, eu ainda acredito que isso aqui vai ser um bom X. Por isso que eu comprei ele. Então o time novo ficou assim, ficou esse Mac de 49 com a Arcor, né? Esse peixe aqui com bump, bem defensivo, né? Um off-tank, só que com capacidade ofensiva, principalmente por causa do Risk Fish, né? Ele faz, por exemplo, eu bater... Se eu uso dois Risk Fish, né? O segundo Risk Fish, num caso aqui onde ativa, né? O Risk Fish que seria numa planta, por exemplo, eu consigo fazer o segundo Risk Fish bater com mais de 120, eu consigo fazer o Overgrown bater quase com 120. Então me dá uma capacidade ofensiva até interessante, né? Ainda tem os Nimos aqui que bate 50, né? Numa planta, se eu usar dois aqui.
Então é um X bem interessante, ele ficou mais tanque, mas ainda tem uma capacidade defensiva, né? Não ficou tão ruim esse Risk Fish. E é um X que estava bem desvalorizado, né? Há uns dias atrás estava mais ainda. Esse X estava. Há uns dias atrás esse X eu estava achando ele praticamente a preço de Flur, né? De Flur, dos Xs mais baratos do mercado, dos Flor, né? Então eu ainda paguei barato, eu acho que eu paguei 0,05 nesse X. Eu ainda acho que é muito barato, ele vale mais do que isso. E acho que foi uma boa compra. Essa plantinha também eu paguei muito barato, eu paguei 0,003 nela. Quase um preço de flúor também. Então, foram boas compras, né? Eu vendi aquele pássaro, consegui vender aquele pássaro por um preço muito bom. Fiquei até surpreso de ter vendido ele tão rápido, né? Porque eu vendi ele por um preço acima do que eu comprei, eu ainda tinha comprado ele numa época de que o preço estava estavam mais altos, né? O SLP, o preço dos X estava bem mais alto. Eu tinha comprado aquele pássaro por 0,132, né? Um valor alto, né? $500, isso aí. E ele era caro porque ele tinha aquela questão do ID, né? Ele tinha o ID muito baixo, que dava ele uma certa vantagem ali no para atacar primeiro, né? Em caso de estar jogando contra outro pássaro, principalmente outro pássaro de backdoor, né? Isso é uma grande vantagem, você poder atacar primeiro. E eu anunciei ele acima disso, né? Eu anunciei ele por 0,138, né? Para mim poder recuperar exatamente o que eu gastei nele. E mais um pouquinho ainda, uma mixariazinha ainda. E ele vendeu muito rápido, né? Eu até estava desiludido dele vender. Eu achei que só ia vender quando saísse um lançamento de alguma coisa e tal, mas ele acabou vendendo e eu consegui comprar esses dois X, né? Eu comprei o Mac, comprei o peixe de bump, ainda sobrou um pouquinho, né? E depois eu vendi a minha planta de backdoor e consegui comprar essa outra planta aqui bem barato. E agora eu ainda tô vendendo mais um X aqui, tô vendendo essa besta aqui, que é uma besta que eu usei na season retrasada. Não, eu acho que há duas seasons, né? Na anterior à retrasada eu usei essa besta aqui, que é uma besta muito boa. Ela teve até alguns buffs aí, né, nessa última atualização, né? Ela teve buff aqui de ganhar shield no Cottontail, teve o buffzinho aqui do ataque do Jaguar, né, que aumentou um pouco. Ela tem uma chance de ele ganhar um buff aí qualquer hora deles consertarem aqui o Little Bunch, né? Porque o Little Bunch ele só tá funcionando quando você usa ele em combo, né? Quando você usa ele em chain, o efeito não funciona, né? E é o efeito que tá na descrição dele aqui. E eu já vi muita gente reclamando disso aí, mano, falando com a Sky Mavis, talvez qualquer hora eles consertem isso, né? Coloquem o Little Bunch para funcionar em chain também, com carta de planta. E, e é uma besta que eu acho que tem uma chance de se valorizar aí no Battle V2, porque no V2 o sistema de crítico vai ser diferente, né? Vai ser, vai ser mais ou menos, você vai ter uma barrinha que a cada dano que você leva, essa barrinha vai enchendo e quando ela encher você dá um crítico. E aí as classes como besta e inseto vão ter cartas que ajudam a encher essa barrinha mais rápido, né? Para ela poder alcançar o crítico mais rápido. Então eu acho que vai ser interessante você ter uma besta que tenha um pouco de cartas defensivas, né? Principalmente se for usar ela no mid. Essa besta aqui, que ela é uma besta bem útil, né? Útil, que ela tem destruição de energia e tem geração de energia. É uma besta interessante para usar no mid, para fazer um suporte. Eu acho que ela pode ser uma besta muito interessante no Battle V2. Até que, se vocês, não sei se alguém percebeu isso, mas em algumas spoilers que saíram no Battle V2, né, de imagens, que os vazamentos vazamentos não, as imagens que foram liberadas ali pela Sky Mavis, tinha umas imagens de batalha onde a galera tava usando, quem tava jogando tava usando a besta até de tanque na frontline, uma besta até usando aquele chifre que tem o Mary, né? É um chifre defensivo de besta. Então, talvez a capacidade defensiva das bestas seja uma coisa muito interessante no Battle V2. Então, eu estava até um pouco receoso de vender essa besta, porque se esse chute que eu estou dando aqui tiver certo,
essa besta aqui pode se valorizar muito no V2. Mas eu tô querendo vender ela por quê? Porque eu tô com 7 X's. E se eu vender essa besta, o dinheiro que eu vender ela, eu consigo comprar mais 3 X's. E eu tenho um dinheiro na minha conta que dá pra comprar mais um. Dá pra me comprar os Fur ali, né? E eu consigo comprar 4 e completar 10 X's e ficar com as 40 energias, né? Então eu tô vendendo essa bestinha aqui, ela tá lá no market. Quem tiver interesse pode procurar ela aqui pelo número dela aqui, ó, de série. Tá lá na minha conta. Se quiser fazer um P2P, né, uma venda direta, eu consigo tirar a taxa do mercado, né? Então você paga menos e eu recebo o mesmo tanto. Pode me chamar aqui no Discord, né? Tem meu Discord na descrição aí do vídeo, se tiver algum interesse em pegar essa bestinha. Ou até em trocar, né? Se quiser trocar ela em 3X full, né? 3X baratinhos ali que esteja nesse valor ali que está sendo acho que US$ 70, né? 0,018, que tá a média ali dos X mais baratos do mercado, né? Eu aceito fazer uma troca também nela, em 3X baratinhos aí. Mas então é isso, galera. Eu queria mais era falar um pouco do time, né? Agora eu tô com esse time aqui. Vamos fazer uma partida aqui de teste, né? Para mostrar para vocês o time em ação. O time tá muito forte. Pena que eu consegui pegar esse time no finalzinho da season, né? Praticamente no último dia, né, da season, né? Então eu nem consegui upar, ainda mais que eu tinha feito uma cagada, né? Porque eu tinha conseguido chegar bem próximo dos 2.700, mas eu não estava conseguindo romper ali, passar para os 2.800. Aí o que eu fiz? Eu fui insistir em jogar com o pássaro e eu sou péssimo com o pássaro, acabei caindo lá pros. Acabei caindo pros mil e. Não, pros 2.200 mais ou menos, jogando de pássaro, que foi aí quando eu tive a revolta e coloquei o pássaro à venda, os outros X's à venda. E surpreendentemente vendeu rápido, né? E aí eu montei aquele time, mas quando eu montei o time já tava tipo no último dia de season, eu com 2.200. E eu fiquei meio com preguiça de tentar buscar os 3K, de tentar buscar um top 1000 ali. Fiquei meio desanimado. Até joguei um pouco ali e subi 200 troféus muito rápido, né? Eu joguei acho que as minhas 20 energias e subi 200 troféus, porque o time é bem forte, né? Então nesse rank ele abaixo ali dos 2.500 ele tava reinando. Mas fiquei com preguiça um pouco ali. Talvez dê até mole, né? Mas se fosse pra tentar, eu ia ter que, tipo assim, jogar 8 horas direto. 6 horas direto ali pra tentar alguma coisa. Então fica pra próxima aí. E acabou que eu terminei a season, ali, acho que com 2.400, alguma coisa assim. Mas terminei satisfeito, porque a minha meta no final da última season era que eu conseguisse ficar acima dos 2.500 e me manter, né? Eu consegui isso muito no finalzinho da season, mas consegui e me mantive. E não terminei acima lá, mas porque eu fiz a gracinha lá de jogar com o pássaro lá e já tava meio que no fodas, né? Então a meta para a próxima season aí vai ser ficar no top 1000, né? Já é uma meta mais ousada. Eu vou querer fechar a season no top 1000, vou tentar. Se não acontecer muitas mudanças aí do meta, com esse time que eu montei aqui, eu acredito que dá para pegar top 1000. Mas vamos ver aí como é que vai ser as atualizações, né? Até uma coisa que eu queria falar, né? Eu não sei se vocês estão sabendo aí, mas a Sky Mavis, né? Ela liberou lá acho que foi no Twitter até, né? Uma planilha para que vocês, né? Todo mundo possa dar suas dicas de nerfs e buffs, né? E coisas que acham, mecânicas que podem ser alteradas no jogo. Então, quem tiver interesse pode estar mandando suas dicas para lá que eles vão estar analisando. E eu até depois queria fazer uma análise aqui em cima de um vídeo que eu vi do Indes, né? Que foi até o campeão da Season 19, aí, o atual campeão. Porque ele fez um vídeo, gravou um vídeo mostrando, né? Ele montando essa planilha que ele ia enviar para lá com as sugestões dele, né? E ele é um cara muito influente, né? Foi até o campeão, é um cara que já ganhou, é a quarta vez que ele ganha uma Season aqui do X Infinity. É um cara, assim,
diferenciado no jogo e que é muito influente na comunidade, tem contato direto com o pessoal da Sky Mails, né? Participa de uma das maiores escolinhas aí, né? Que é dos maiores grupos de Axie, né? Que é a XGG. Então é um cara influente e se algum desses relatórios, dessas planilhas que estão sendo enviadas, as milhares que vão ser enviadas, vão ser lidas, se alguma delas vão ser lidas, a dele com certeza é uma dessas que vai ser lida. Então, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada ali nas sugestões dele, e porque dá pra gente ter uma ideia do que pode vir aí de nerf, né, de buff para a próxima season. Depois dessa batalha aqui, a gente pode até fazer isso. Eu posso entrar aqui no YouTube, abrir aqui na parte que ele está mostrando a planilha e a gente pode comentar um pouco isso. Que eu acho que vai ser um assunto bem pertinente. Nossa, tomara que não me mate aqui. Não crita. Boa. Consegui vencer aqui. Eu até não comentei muito da batalha aqui, galera, mas o time ele é bem opressor ali. Ele é um time que, tipo assim, até chegar nos 2.500, eu acho que eu não tenho trabalho quase que nenhum. O Mac é muito bom, o peixe é muito forte e a plantinha aqui é muito chata, é muito tanque, levanta muito shield, se cura, compra carta, então tem duas compras de carta que ajuda a comprar minhas custos zero. Minhas custos zero têm dano, né? A do peixe ainda além de ter dano, gera energia. A do Mac dá um dano absurdo, né? Aí eu tava achando até engraçado, né? O Hero tem 60, né? De dano. Num peixe ele bate 65 com o Mac. Né? E era para ter uma desvantagem de 10%, né? O certo seria ele bater 55, né? Mas não, ele bate 65 num peixe, né? Eu já achava engraçado a besta, né? A besta já batia 60, o Hero, né? No peixe, né? No Mac bate 65. Então, mas isso não vai ficar assim, né? Como eu disse aí, galera, eles vão corrigir isso aí esse cálculo da skill do Mac. Devem corrigir do Dusk também, porque ficou muito ruim, né? O Dusk não tem mais dano, né? O Dusk. Então, nerfaram muito ali a classe Dusk. Então, eu acredito que eles devem corrigir, eles devem diminuir um pouco aqui a skill, aqui a questão do dano da skill do Mac e aumentar um pouquinho no Dusk, porque ficou muito desequilibrado. Vamos aqui tentar entrar no YouTube e achar esse vídeo do Indies e comentar um pouco sobre essas mudanças, né, que ele está sugerindo, tá, galera? Não vão ser feitas essas mudanças. Qualquer pessoa, você, eu, pode estar fazendo essa sugestão de... Qual que é o nome do canal do Indies? Será que é Indies mesmo? Indies, vídeos... Tá, foi esse vídeo aqui. Tomara que o YouTube não me dê copyright pela própria propaganda dele aqui. Então aqui é o seguinte, isso aqui é a tabela que ele está montando para me enviar, né, pro X-Infinity. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Eu acho que eles deixaram o link, eu não sei como é que é, se deixaram o link para você já montar a tabela, ou você tem que fazer a tabela aqui no Excel e mandar. Tem que olhar lá, galera. Eu não sei porque eu não tenho redes sociais, eu não tenho Twitter, nem Instagram, nem nada disso, então eu nem entendo muito. Eu sou meio averso a essas questões de rede social. Mas então eu vou comentar aqui um pouco aqui, usando o meu conhecimento de inglês, que é quase zero. Vou tentar traduzir aqui o que ele está sugerindo aqui como nerf, como buff e como mudança de mecânicas também. Então aqui, ó, o que está em vermelho aqui são cartas que ele está sugerindo para serem nerfadas, né? E o que está em verde são cartas que está sugerindo para serem buffadas. E na frente aqui dela tem o nerf ou o buff que ele está sugerindo. Então a primeira carta que ele está sugerindo mexer aqui é o Arcor. Ele está sugerindo aqui que não mexa nos status, mas ele está sugerindo que ele funcione agora combado com outra carta, assim como o Koi. Porque o Koi, que é aquele rabo de peixe que aumenta a speed, ele só funciona quando combado com outra carta de peixe, né? Só assim que ele aumenta o buff. E o Arcor está um pouco roubado, porque o Arcor ele não precisa disso. E ele ainda tem 50 de defesa, e você consegue aumentar a speed do X só jogando um Arcor, né?
Então, muitas vezes ali você consegue fazer aquela jogadinha ali de entregar o mid lane e usar só um arco para ganhar o buff e na próxima rodada bater 3 cartas mais rápido do que o oponente ali. Então, ele está sugerindo aqui que o Arcor agora só funcione e só aumente a speed quando usado em combo com outra carta. Né? Seria um nerfzinho no Arcor. Outra coisa que ele está sugerindo aqui é a Ahri, né? Ele está sugerindo diminuir o dano da Ahri, né? Porque a Ahri é uma carta roubada, né? Uma carta de 125 de dano, 30 de shield e que compra carta ainda, né? Então ele está sugerindo aqui diminuir um pouquinho o dano dela. Também é aceitável isso. Está sugerindo também diminuir um pouquinho do dano do Hero, né? Diminuir de 60 para 50. Eu já não sei se seria necessário, né? O Hero está muito forte nos mech, mas não é por causa do Hero, é por causa da questão da skill. Já na besta, não sei se tá tão forte assim, mesmo que na besta ainda tá forte, né? O Hero bate 80, super efetivo. Talvez diminuir para 50 não seja também nada revoltante. O Twin Tail é a mesma coisa, né? Tá sugerindo diminuir de 40 para 30 ou 35. O Cactus também está sugerindo aqui que diminua o Cactus, né, para 110 ou 105, né, o Cactus que agora está com 115, está bem OP o Cactus. O Hot Butt ele também está sugerindo diminuir de 90 para 85. O Bonnie Sale também está sugerindo aqui diminuir talvez o ataque, que eu não sei se é o ataque ou a defesa aqui. Eu acho que é com os dois, né? Acho que ele está sugerindo diminuir ataque e defesa, né? Para 60 e 70 ou 80 e 70. Ah, não, tá. Ele está sugerindo que abaixa o ataque para 60 ou 70 e o shield ou mantém 80, né? Fique tipo 60 de ataque, 80 de defesa, que ficaria mais ou menos ali como o Aterincam. Ou que coloque, diminua o shield também. Abaixe 70, 70, né? Abaixo tanto 10 do shield quanto 10 do ataque, né? Eu acho que eu preferia que ele ficasse 70-70, né? Ia ser melhor, né? Do que se fosse para 60-80, diminuísse muito o ataque dele. Eu preferia que ele ficasse com o ataque um pouquinho maior. Mas também não é nada revoltante. O Anemona, né? Tá sugerindo para diminuir o ataque do Anemona para 60. Isso vai animar muita gente, né? Que tem muita gente que odeia a Anemona. Desculpa, galera. A defesa eu acho que ele está sugerindo para deixar 40, né? Aumentar um pouco a defesa, né? Então seria mais um balanceamento, né? Diminuir o ataque e aumentar a defesa, que eu acho que a defesa do Anemona agora está 35, né? O POC. O POC ele é o seguinte. É aquele chifre de besta que aumenta 10% de ataque, ele ganha 10% de bônus de ataque para cada inseto no time. Ele está sugerindo aqui que para quando os insetos morrerem, o dano meio que acabe, né? Porque o que acontece? Mesmo depois que os insetos morrem, você ainda continua com os 20%. Então ele está sugerindo aqui que depois que os insetos morram, o dano, quer dizer, que ele está sugerindo que o bônus só funciona enquanto os insetos estejam vivos, né? Acho que fica mais claro. A outra carta que ele está sugerindo aqui para ter um nerf é o Popeye, né? Que é uma cartinha de inseto que tem 70 de dano, ou 70 de dano, né? Está sugerindo para 65, ou até menos, talvez. A Bidens, né? Está sugerindo para baixar de 50 para 40. A questão dele tá pedindo aqui para baixar o Bidens e o Hot Butt, eu acho que é até por causa das Immortal Plants, né? Para baixar até ele citou o Cactus também, né? Então, porque as Immortal Plants estão bem apelonas, né? Porque tá 50 do Bidens ali para defender a custo zero, o Cactus batendo muito, e o Hot Butt que ainda é uma excelente carta, 90 de dano, 50 de shield. Então seria mais baixar esses nerfs aí seriam mais por causa da utilização dessas cartas juntas, né? Eu acredito nisso. Agora aqui umas cartas aqui já começam algumas de buff, né? Uma carta que ele sugere que tem um buff é o Risk Fish, né? Ele sugere que aumente um pouco a defesa, né? O Risk Fish ele tem 20 de defesa, ele sugere que aumente ela para 30. Por que ele está sugerindo isso? Porque o Risk Fish é uma carta muito ofensiva de peixe e todas as cartas de peixe são meio ofensivas, você não consegue usar elas muito como cartas defensivas. Então ele está sugerindo que você tenha um pouco mais de escudo para que elas tenham mais versatilidade, para que seja mais comum você usar um Risk Fish no mid ou até num front, quem sabe, porque tendo 30 de escudo ela fica mais interessante.
Porque, por exemplo, aquele peixe meu mesmo que eu tava falando lá, eu queria ou o piranha por causa que tem mais shield. Agora, se o Risk Fish tivesse 30, eu ia querer o Risk Fish, né? Tomara que dê esse buffzinho, porque vai valorizar meu peixe lá de Bump e o Risk Fish. Outra carta aqui, o Cuco, né? Ele tá pedindo aqui pra aumentar a defesa do Cuco pra 35, né? Que eu acho que de 40 foi pra 30, né? E aí tá pedindo pra aumentar um pouquinho. Outro nerf agora, o Winghorn, né? Abaixar o. Estão pedindo pra equilibrar, né? O Winghorn eu acho que ele tem 50 de dano e 10 de shield. Aqui ele tá sugerindo que ele tenha 30 e 30, né? Ia dar uma equilibrada nele ali. Interessante também. O Winghorn tem muito dano, né? Aqui, apesar de ser só 50, mas para um backdoor eu acho que é bastante dano. Ele podia ter um pouquinho menos, podia ter equilibrado ele talvez 30 de dano e 20 de defesa, né? Alguma coisa assim. Também achei interessante isso. O Garrosh, ele tá pedindo para dar um buffzinho no Garrosh, né? Subir a defesa do Garrosh para 50 e deixar o dano 90. Eu acho que o dano já tá 90 do Garrosh, né? Só que a defesa tá 40. O Grass Snake tá pedindo para nerfar, eu também acho certo isso. Porque o que eles fizeram com o Grass Snake na última season? Eles tiraram um dos ticks de Poison. Antes ele dava 2 ticks, agora ele tá dando um tick só. Mas aumentaram a defesa e o ataque. Aí eu achei que, tipo assim. Muita gente achou que mataram os times de Poison. Eu não achei que matou eles. Continuou bom e ainda continuou chato. Porque agora ele tem muita defesa e dá muito dano, né? E aí ele tá sugerindo para abaixar aqui, né? Nerfar ele, ficar 20-20, né? O Grass Snake eu acho, concordo, porque eu não gostei deles terem. Eu acho que na verdade eles não tinham que ter mexido no status, tinham que ter só tirado um tick de poison. O Goldfish aqui, né? Ele tá sugerindo também para aumentar a defesa do Goldfish também, pelo mesmo motivo, para ficar uma carta mais versátil para se usar no mid, né? Porque a gente não consegue usar Goldfish, não consegue usar Risk Fish, não dá pra usar o Star Shuriken no mid, né? Porque são cartas que tem danos bom, mas que tem péssimas defesas, né? O Confident, que é aquela carta, o Self Rally, né? De aumentar a moral, ele tá pedindo pra aumentar aqui o shield dela também. Eu acho que ela tem 30, ele tá pedindo pra pôr 40. O Exekiss, ele tá pedindo pra dar um buffzinho no Exekiss também, aumentar pra 105 dano, né? Eu acho que o Exekiss tem 100 e a defesa não sei se ele tá aumentando, aqui 30. Eu acho que o Exekiss já tem 30 de defesa. Ele está sugerindo também um buffzinho no Rice, né? Também acho interessante aumentar o dano do Rice de 80 para 90 e o shield dele de 10 para 20. Acho bom, porque eu acho que o Rice, o que mata ele é o dano ali, e aquele shield de 10, né? Se ele tivesse pelo menos mais shield ou mais dano, ele tem que mudar alguma coisa para ele ficar mais utilizável. O Gravel Ant, né? Aqui também vai animar muita gente, né? Então ele tá sugerindo um nerfzinho na mecânica dele, né? Que ele requeria um combo, né? Assim como ele sugeriu ele no arco, né? A carta funcionar sempre em combo, né? Você precisar jogar mais uma carta, para não poder ficar jogando só uma carta, né? E juntando energia, que é a estratégia que quem tem Gravel Ant faz, né? Outras cartas aqui que ele está sugerindo aqui, buff, né? O lag, aumentar para 35 ou 40, porque eu acho que o lag foi de 40 para 30, né? O Cupido, acho que para aumentar a defesa, né, do Cupido. Eu acho que o Cupido tem 20 só de defesa, ou 10. Eu acho que ele já tem 120 de dano. A Mint, né, a Might, que é aquela folhinha nas costas, que é tipo Binance, né? Que é pouco usada, porque ela tem o efeito de tirar o debuff do Axe da Fante, mas que não é muito interessante. Ele está sugerindo para que ela tire o debuff de todos os Axes do time, dos aliados, né? De todos os aliados. Talvez não cure o próprio Axe, mas cure os dois Axes, tanto da Fante quanto de trás. Aí sim seria interessante você ter essa carta no lugar do Binance, né? Ficaria bem interessante essa carta, porque é uma carta pouco usada. O Catfish aqui ele está sugerindo também um buffzinho, aumentar acho que a defesa, né? Que eu acho que ele já tem 80 de dano, ele está sugerindo 40 de defesa, deve ser que a defesa dele deve ser 30 ou 20, eu não sei. Outra carta aqui de peixe, né? O Perk, né? Que é aquela costa de peixe, as costas de peixe, eu acho, né? De backdoor. Tá sugerindo também que aumente aqui, dê um buffzinho nela. Eu acredito que seja no ataque, né? Que eu acho que ela tem 100 de ataque. Ele tá sugerindo 110. O Showstar, né? O Star Shuriken tá sugerindo que aumente também aqui o escudo, né? Que eu acho que ele tem 10 de shield, ele tá sugerindo 25.
O Imp tá sugerindo mais um buff no Imp, né? Passar o Imp P90 de dano, né? Porque o Imp é uma carta que sem o Ronin não existe, né? Então talvez ela tendo 90, talvez fique mais interessante você ter ela, talvez sem o Ronin, arriscar usar ela com um Furball, ou usar ela em outro X e usar o Ronin em outro X para fazer uma chain, né? De geração de energia. Fica uma carta mais útil, né? Sem o Ronin. O Caterpillar, ele tá sugerindo que dê 2 Fears. Eu já não sei se seria interessante, hein? Porque ia ficar uma carta bem OP. Imagina, o Caterpillar não precisa de Chain para ativar o Fear. Aí ele começa a dar 2 Fears, ele vai ser o Catibane, só que sem necessidade de Chain. Né? Ia ficar bem roubado. Eu não gostei dessa. Eu acho que ele tem que continuar com um Fear só. Talvez mexer no status dele, se quer dar um buff nela. O Potato Leaf aqui, ele tá sugerindo que aumentar o ataque, né, de 80 para 90, diminuir aqui a defesa e também sugerindo alguma coisa aqui na mecânica, mas eu não entendi. Porque ela já tem aquele efeito, né, de dar o deflect de cartas de água, né? Ele passa, né, faz os ataques de água pularem ele. Aqui eu não estou entendendo o que ele sugeriu aqui. Se alguém entender aí, deixa nos comentários, né? Ele sugeriu que deflect água cards, regardless of tier order. Ah, tá. Acho que entendi. Eu acho que é o seguinte. É porque ela só reflete se você usar um ataque de água como a primeira carta. Eu acho que ele está sugerindo para que qualquer ataque de água, se vier um ataque de água no meio do combo, seja refletido. Que aí seria uma coisa, mudar um pouco a mecânica ali, né? Eu acho que é isso, né? Se alguém aí que entende inglês e puder traduzir para a gente isso aqui melhor aí nos comentários, eu agradeço. O Shiitake que ele está sugerindo para aumentar um pouquinho a defesa do Shiitake, né? De 40 passar para 50. A Strawberry, né? Que é o morango. SS Hill, Good SS Hill. Ele está sugerindo aqui um buffzinho que eu também não entendi. Sex Hill goes the user. To the user. Não sei também. Quem quiser aí também traduzir aí essa sugestão de buffzinho aqui do Strawberry, eu também vou agradecer. Não entendi aqui. A outra aqui é a Cloud, né? Que eu acho que é aquela cauda de pássaro, né? Defensiva. Tá sugerindo aumentar ela de 90. Acho que ela tem... Não. Ah, não. Cloud é aquela... É aquele rabo de pássaro também, mas é aquele que... Eu acho que ele pula o X que tá em Last Stand, né? Ele tem, se não me engano, acho que é 100 de ataque, 50 de defesa. Acho que ele está sugerindo aqui 110, né? E diminuir a defesa ali. Seria mais um balanceamento. E essa Fitter Fan, eu não sei que carta que é essa. Não tô lembrado. Talvez... Eu acho que é uma carta de pássaro, mas eu não sei que carta que é. Mas ele sugeriu um buffzinho nela que também... Alguém pode olhar e depois que carta que é essa também, colocar isso no comentário. E aqui na direita aqui tem algumas sugestões de alterações de mecânicas, né? Vamos ver aqui o que dá para que eu consiga entender aqui. Ele está sugerindo aqui focar mais na questão do ranking, né? Fazer alguma alteração de ranking, mudar a ideologia de balanceamento. Parar de focar fazer alguma coisa para que as pessoas parem de focar nessas builds muito forte, muito apelona, e usar as builds com mais a questão de habilidade. Fazer coisas que incentivem isso, né? Fazer jogos, ao invés de ficar nerfando muito algumas cartas, talvez dar buffs nas cartas que conseguem alterar elas, né? Para ter mais versatilidade. Acho que é isso que ele sugeriu aqui nas primeiras.
E depois aqui ele tem outras sugestões mais específicas de mecânicas, né? Ele tá falando, sugerindo alguma coisa aqui para mudar no Pinsir e no Parasite, né, na questão do descarte. Which cards, discards, default, following. Aqui ele está sugerindo, ó, para que embaixo aqui, para que mexam na skill do Mac e do Dusk, né? Diminuam a skill do Dusk e aumente um pouco a skill do Mac. Tá sugerindo aqui mudanças no draw, que deve ser a questão do final, ali, aquele draw infinito ali. E também questões que, tipo assim, porque às vezes quando você. É até aceitável que quando você consegue ficar com as 8 cartas e ficar gastando 3 e comprando as mesmas cartas de novo, é aceitável. Mas às vezes o cara tá só com 3, 4 cartas na mão, ele usa elas e compra as mesmas cartas de novo, né? Isso é muito foda. Então, com certeza, é alguma coisa a ver com isso. Outra coisa que ele está sugerindo aqui, ó, quando tiver speeds iguais, ao invés de ser decidido pela questão do ID, talvez ser decidido por uma questão randômica mesmo, né? Para que não tenha esse pay to win dos X com ID mais baixo, né? Parece que é isso que ele está sugerindo aqui. E algumas mudanças e inconsistências na questão das cartas de reflect, né? Que ali, elas às vezes elas não refletem. Tem umas que às vezes acontece, eu não sei se acontece dela não refletir quando você tem last stand, ou dela refletir quando você tem last stand. Ou às vezes você morre ali, ela ainda dá um reflexozinho. Tem umas coisas assim, tem umas inconsistências ali nas cartas de reflect, ela tem uns bugs. E ele está sugerindo aqui, ó, consertar isso. A questão do crítico, que ele está sugerindo que os críticos sejam nativos das classes Bug e Beast e que talvez as outras classes não deem críticos mais. E que quando esses X estiverem last stand, o potencial de crítico seja maior, né? Ele está fazendo essa sugestão de que o crítico seja meio que específico da besta e do inseto e que para ativar ele mais ainda seja ele tenha tipo um bônus de crítico quando ele estiver no last stand ali, para ter mais chance dele ativar quando ele entrar em last stand. Interessante isso também, né? Tem que tirar alguma coisa desses críticos aleatórios e tem que mudar. E vamos ver que eu acho que tinha mais coisas aqui para baixo. Vamos ter que ver a propaganda do YouTube. Só falta eles me dar copyright para dar propaganda. Deixa eu ver aqui, acho que tinha uma parte aqui, ó. Ele adicionou mais algumas coisas aqui. Ele adicionou aqui o Carrot, né? Dar um buff no Carrot, aumentar o ataque do Carrot para 90, né? Porque o Carrot está muito pouco usado, né? O Hotbutt ficou muito melhor do que o Carrot, né? Então ele está sugerindo aqui dar um buffzinho aqui, aumentar o ataque do Carrot para 90 e diminuir... Não, e manter a defesa dele em 40, né? Não sei, né? Talvez fique muito OP, né? O Carrot com 90, ainda recuperando uma energia. O Fish Snack aqui, ele está sugerindo um nerfzinho, né? O Fish Snack ficou muito forte com 90 de defesa, então ele está sugerindo 80, né? Eu concordo com esse. O Double Talk, ele está sugerindo que aumente um pouquinho para 70, mas que ele seja uma carta que requeira combo, que não dê para usar sozinho. Não sei se é interessante, eu gostei dele com 60 ali. Ainda dá para usar, ainda é uma carta interessante. Talvez por 65, mas não sei. Meio duvidoso aqui, tem que pensar melhor. O Little Bunch aqui, ele está sugerindo, né, que adicione a questão da chain, né, porque o Little Bunch só funciona em combo, apesar da descrição dele dizer que ele funciona em chain também, ele não funciona, ele só funciona em combo. E aqui ele está sugerindo que consertem isso, né, que façam ativação por chain também, que eu acho que seria muito bom. E aqui o Gila, né, que é aquela carta de réptil, que é uma carta até boa, né, ela tem, eu acho que 50 de defesa e 100 de dano.
e ela dá ataque menos, né? Ele tá sugerindo que em vez dela dar um ataque menos, ela dê dois ataques menos, né? Para que talvez ela fique mais popular, porque ela é uma carta boa, mas que é impopular aí, né? Apesar de ter status interessantes, por ela ter um efeito ali. Esses efeitos de menos ataque no X, eu acho eles meio ruim. Por quê? Porque eles só funcionam para um ataque que o X dá. Eu acho que eles tinham que funcionar para mais de um ataque. Para pelo menos dois ataques, ou então para a rodada toda. Igual nos jogos de Pokémon, quando você dá um ataque menos, o Pokémon fica com aquele ataque menos ali pelo menos a rodada toda, em todos os golpes que ele daria, todos os ataques que ele dê naquela rodada, todos eles vão vir com ataque menos, ou às vezes fica até eternamente, até que ele use alguma coisa para limpar aquele debuff. Então, aqui no X, você quando dá um ataque menos, ele só vai ser efetivo ali naquele próximo ataque, né? Então, eu acho que se fizesse o ataque menos valer para mais de um, ou então que fizesse diminuir mais ainda, né? Para ser efetivo mesmo, porque não vale muito a pena você dar uma carta que dá ataque menos, né? A não ser que alguma hora alguém crie uma estratégia em cima disso, né? Porque atualmente você ter uma carta só que dá um ataque menos ali é meio bobo, né? Mas então, no mais foi isso, né, galera? Aqui, essas são as sugestões do índice, tá, galera? Não vão ser feitas, vão ser analisadas, são sugestões, tá? Mas eu acredito que como ele é um cara influente, é o vencedor da última season aí, se alguma sugestão vai ser lida, a dele tá nesse bolinho ali das que vão ser lidas ali. E no mais, agora vamos esperar, né? Vamos ver o que vai ter de nerf, de buff aí. Eu até espero, eu desejo, né, que não tenha quase nada. Eu quero que se for mexer em alguma coisa, seja alguma coisa muito pontual, que esteja OP, seja essa questão do cálculo da skill aí dos mechs, do Dusk, que ficou ruim. Talvez ali o balanceamento de algumas cartas que ficaram muito OP ali, como Cactus, como talvez um Hero que está muito forte, algumas custo zero que estão batendo muito, né? Mas eu espero que não mude muito meta, porque isso é um pouco desanimador, ainda mais que eu tô com X's novos aqui, né? Tomara que não tenha nada muito agressivo aí na mudança, mas se tiver também, né? Vamos aceitar. E se for PAT, vai ter por agora, né? Porque eles vão querer consertar o jogo ao máximo aí antes do jogo ter o lançamento oficial. Esse ano provavelmente deve acontecer esse lançamento oficial, né? Do jogo ser lançado pela Steam, pela Play Store, pela Apple Store lá, né? Talvez aí, não sei como é que vai ser essa liberação do jogo para iOS. Então, a fase de mexer no jogo é agora, né? Apesar da gente não ficar contente com isso. Mas eu, sinceramente, de coração espero que não mexam muito. Eu acho que não tá tão quebrado esse meta como já teve em outras vezes. Tá fácil de mexer. O que ficou muito quebrado foi o multi-hit nos mechs. E isso aí foi a questão da skill, do cálculo da skill que mudou lá. Colocar um bônus fixo, né? Ao invés de uma porcentagem. Então, mexendo nisso aí já resolve. E agora vamos jogar aqui na off-season, né? Eu vou tentar subir troféu rápido aqui para poder ter o maior ganho de SLP possível. Eu vou conseguir um desempenho bom com a Steam, eu já sei disso. E logo mais vou estar trazendo aí gameplay para vocês, galera. E para quem curtiu esse vídeo aí, dá o like aí, compartilha, se inscreve no canal. Valeu aí por ter escutado aí esse bate-papo e tamo junto.